Oi, gente! Muitos anos atrás eu estava com dor no joelho e eu acabei marcando ortopedista. Só que eu percebi que quando eu marquei o ortopedista, eu comecei a pensar no que eu ia falar quando fosse na consulta, comecei a prestar mais atenção na dor ainda, e aí eu percebi que a dor piorou. E aí eu me dei conta do seguinte, que às vezes a gente vê numa imagem, né, num exame, alguma alteração que nem tem correlação com a dor, mas ao você encontrar uma alteração no exame, sendo que você está com dor, você começa a pensar que é aquilo que é a causa, e aí você tem mais motivo ainda para ficar imaginando que você tem um motivo para ter dor. E como a gente sabe que a mente tem um poder de influência sobre o que acontece no nosso organismo, eu pensei, vai ser mais difícil ainda eu imaginar que tá tudo bem depois de ter visto alguma comprovação negativa num exame, né? E como não era nada grave, então eu decidi desmarcar a consulta e fazer um teste de por uns dias fazer um exercício de gratidão, falar algumas coisas com o meu joelho, imaginar algumas coisas, e se não desse certo, depois eu marcava a consulta. Só que deu super certo e eu acabei não precisando marcar essa consulta. Então, por alguns dias, eu fiquei falando coisas como: a cada pisada que eu dava no chão, eu pensava: obrigada pelo meu joelho estar cada vez melhor. Obrigada pelo meu joelho ser um companheiro da minha vida toda e me permitir fazer todos os movimentos que eu quero. Obrigada por eu poder fazer trilhas a minha vida toda e pelo meu joelho, porque eu estava fazendo uma trilha, por exemplo, aí eu pensava isso. E pelo meu joelho me permitir fazer todos esses movimentos. Então eu pensei várias coisas desse tipo e ao longo de alguns dias a dor foi passando. E eu nem precisei marcar o ortopedista. Teve uma outra ocasião que eu marquei ortopedista por causa de uma outra questão que eu tava, uma dor no quadril, uma bursite, foi o diagnóstico na época. E nesse caso, eu precisei fazer uma alteração concreta na minha vida mesmo. Eu estava com um encurtamento da musculatura e do tendão por ficar muitas horas sentada, e aí eu precisava fazer mais alongamentos, porque esse encurtamento estava causando ali uma inflamação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes a gente vai precisar tomar uma atitude concreta mesmo, fazer o tratamento orientado para gente. Mas nada impede de vocês também usarem frases como essas que eu vou gravar no áudio de hoje, para que isso possa ajudar no tratamento. Então, independente se tem um tratamento concreto indicado para o seu caso ou não custa nada, né? A gente tentar fazer essas afirmações e determinar o que a gente deseja para o nosso organismo, porque todos vocês já ouviram relatos de pessoas que foram desenganadas pelos médicos, que o médico falou que não tinha nada a ser feito. Eu sei de uma pessoa que foi para casa para aguardar a morte chegar, porque não tinha mais tratamento, só que depois ele viveu mais 30 anos. Eu sei de uma outra pessoa que tinha sofrido uma lesão neurológica e que foi orientada também que nunca mais ia poder andar, mas voltou a andar. E nesses casos todos, as pessoas ficaram conversando com o próprio organismo e determinando que elas iam voltar a andar, que elas iam conseguir, e imaginando, visualizando. Então, essa é a minha tentativa hoje, né? Eu quero trazer para vocês palavras que ajudem vocês a melhorar qualquer aspecto da vida física de vocês. Quer conseguir enxergar melhor, quer conseguir melhorar alguma dor, melhorar algum movimento que esteja limitado por conta de alguma dor, de algum encurtamento, de alguma lesão, do que quer que seja. Nosso corpo tem uma capacidade de regeneração enorme e muitas vezes o nosso próprio pensamento e a nossa própria atenção ao fato de que aquilo não está melhorando faz como que um molde mental dizendo para o nosso organismo que é para aquilo não melhorar, porque é isso que eu espero dele. E o nosso organismo fica ali obediente, seguindo ordens, e por isso que a gente não melhora mesmo. Então, independente do que os médicos tenham dito, a gente sabe que cada vez mais a medicina está avançando para entender também essa questão do poder da mente. Tem uma pessoa aqui na internet que eu gosto demais do trabalho dela, que ensina a recuperar a visão, e ela ensina uma série de exercícios e também de visualização, né, para a pessoa voltar a enxergar. E eu vi relatos de pessoas que acompanharam o trabalho dela e fazem os exercícios propostos, e uma dessas pessoas não enxergava praticamente nada,
a ponto de cair num bueiro. Ela não enxergava coisas grandes e ela foi fazendo os treinamentos e os exercícios. E um belo dia ela reparou que ela estava conseguindo ler as letras que estavam escritas no final de um noticiário na TV. Então, isso para mostrar, né, que muitas vezes algo que a gente não tem mais esperança, com o devido estímulo, a gente vai conseguindo modificar. Essa pessoa na internet é a Tatiane Gebrael, para quem quiser ir atrás e aprender os exercícios que ela propõe. Eu acho bem legal esse movimento. E parte do que ela propõe é isso que eu estou propondo aqui. É essa questão da visualização, é essa questão da sua expectativa que você vai melhorar. Então, vamos logo para esse áudio e vocês podem ouvir quantas vezes quiserem e com a frequência que quiserem. E eu desejo para todo mundo muita recuperação, muita liberdade de movimentos, liberdade de poder enxergar o que vocês quiserem. E eu penso que se nada acontecer, você não tem nada a perder, né? Não vai te atrapalhar de forma alguma. Mas quem sabe, né? Quem sabe você melhora, as coisas começam a melhorar, nem que seja um pouquinho. Então vamos lá. A minha sugestão é que vocês falem para si mesmos, para o corpo de vocês, para a parte do corpo de vocês que vocês querem melhorar, mais ou menos assim. Obrigada por essa parte do meu corpo estar se recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar melhorando. Obrigada pelo meu corpo ser tão confortável, ágil e flexível. Obrigada por essa parte do meu corpo me permitir fazer todos os movimentos que eu quero por toda a minha vida. Obrigada por essa parte estar melhor. Obrigada porque eu já estou melhorando. Obrigada por eu já estar me sentindo melhor. Obrigada pelo meu corpo ser tão fabuloso e fazer tudo o que eu peço. Obrigada por eu poder ser atlética ou atlético por toda a minha vida. Obrigada por todos os movimentos que eu posso fazer. Obrigada pela liberdade que eu sinto ao fazer esses movimentos. Obrigada por eu estar me recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar voltando ao normal. Obrigada porque eu determino o que acontece com o meu corpo e eu determino que essa parte do meu corpo irá voltar ao normal. Eu determino que meu braço irá funcionar normalmente. Eu determino que os meus quadris irão funcionar normalmente. Eu determino que as minhas pernas irão funcionar normalmente. Eu determino que os meus ombros irão funcionar normalmente. Eu determino que o meu pescoço irá funcionar normalmente. Eu determino que eu irei enxergar. Eu quero enxergar. Eu escolho o que acontece comigo e eu escolho que eu irei enxergar. Eu escolho ser saudável. Eu determino que todo o meu corpo irá funcionar bem. Obrigada a essa parte do meu corpo por ser minha companheira e por estar funcionando bem por toda a minha vida. Permitindo toda essa liberdade por toda a minha vida. Obrigada por cada passo que eu posso dar. Obrigada por cada movimento que eu faço. Obrigada por tudo que eu posso ver. Obrigada por estar tudo voltando ao normal. Obrigada por eu estar me sentindo cada vez melhor. Obrigada por eu me sentir tão forte, com tanta liberdade de movimentos, podendo fazer tudo o que eu sinto vontade. Obrigada porque eu mal lembro que tenho um corpo de tanto que me sinto bem dentro dele. Obrigada porque o meu corpo responde tão bem a tudo o que eu preciso. Obrigada pelo meu corpo atender às minhas solicitações. Obrigada por essa parte do meu corpo estar se recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar melhorando. Obrigada pelo meu corpo ser tão confortável, ágil e flexível. Obrigada por essa parte do meu corpo me permitir fazer todos os movimentos que eu quero por toda a minha vida. Obrigada por essa parte estar melhor. Obrigada porque eu já estou melhorando. Obrigada por eu já estar me sentindo melhor. Obrigada pelo meu corpo ser tão fabuloso e fazer tudo o que eu peço. Obrigada por eu poder ser atlética ou atlético por toda a minha vida. Obrigada por todos os movimentos que eu posso fazer. Obrigada pela liberdade que eu sinto ao fazer esses movimentos.
Obrigada por eu estar me recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar voltando ao normal. Obrigada porque eu determino o que acontece com o meu corpo e eu determino que essa parte do meu corpo irá voltar ao normal. Eu determino que meu braço irá funcionar normalmente. Eu determino que os meus quadris irão funcionar normalmente. Eu determino que as minhas pernas irão funcionar normalmente. Eu determino que os meus ombros irão funcionar normalmente. Eu determino que o meu pescoço irá funcionar normalmente. Eu determino que eu irei enxergar. Eu quero enxergar. Eu escolho o que acontece comigo e eu escolho que eu irei enxergar. Eu escolho ser saudável. Eu determino que todo o meu corpo irá funcionar bem. Obrigada a essa parte do meu corpo por ser minha companheira e por estar funcionando bem por toda a minha vida, permitindo toda essa liberdade por toda a minha vida. Obrigada por cada passo que eu posso dar. Obrigada por cada movimento que eu faço. Obrigada por tudo que eu posso ver. Obrigada por estar tudo voltando ao normal. Obrigada por eu estar me sentindo cada vez melhor. Obrigada por eu me sentir tão forte, com tanta liberdade de movimentos, podendo fazer tudo o que eu sinto vontade. Obrigada porque eu mal lembro que tenho um corpo de tanto que me sinto bem dentro dele. Obrigada porque o meu corpo responde tão bem a tudo o que eu preciso. Obrigada pelo meu corpo atender às minhas solicitações. Obrigada por essa parte do meu corpo estar se recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar melhorando. Obrigada pelo meu corpo ser tão confortável, ágil e flexível. Obrigada por essa parte do meu corpo me permitir fazer todos os movimentos que eu quero por toda a minha vida. Obrigada por essa parte estar melhor. Obrigada porque eu já estou melhorando. Obrigada por eu já estar me sentindo melhor. Obrigada pelo meu corpo ser tão fabuloso e fazer tudo o que eu peço. Obrigada por eu poder ser atlética ou atlético por toda a minha vida. Obrigada por todos os movimentos que eu posso fazer. Obrigada pela liberdade que eu sinto ao fazer esses movimentos. Obrigada por eu estar me recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar voltando ao normal. Obrigada porque eu determino o que acontece com o meu corpo e eu determino que essa parte do meu corpo irá voltar ao normal. Eu determino que meu braço irá funcionar normalmente. Eu determino que os meus quadris irão funcionar normalmente. Eu determino que as minhas pernas irão funcionar normalmente. Eu determino que os meus ombros irão funcionar normalmente. Eu determino que o meu pescoço irá funcionar normalmente. Eu determino que eu irei enxergar. Eu quero enxergar. Eu escolho o que acontece comigo e eu escolho que eu irei enxergar. Eu escolho ser saudável. Eu determino que todo o meu corpo irá funcionar bem. Obrigada a essa parte do meu corpo por ser minha companheira e por estar funcionando bem por toda a minha vida, permitindo toda essa liberdade por toda a minha vida. Obrigada por cada passo que eu posso dar. Obrigada por cada movimento que eu faço. Obrigada por tudo que eu posso ver. Obrigada por estar tudo voltando ao normal. Obrigada por eu estar me sentindo cada vez melhor. Obrigada por eu me sentir tão forte, com tanta liberdade de movimentos, podendo fazer tudo o que eu sinto vontade. Obrigada porque eu mal lembro que tenho um corpo de tanto que me sinto bem dentro dele. Obrigada porque o meu corpo responde tão bem a tudo o que eu preciso. Obrigada pelo meu corpo atender às minhas solicitações. Obrigada por essa parte do meu corpo estar se recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar melhorando. Obrigada pelo meu corpo ser tão confortável, ágil e flexível. Obrigada por essa parte do meu corpo me permitir fazer todos os movimentos que eu quero por toda a minha vida. Obrigada por essa parte estar melhor. Obrigada porque eu já estou melhorando.
Obrigada por eu já estar me sentindo melhor. Obrigada pelo meu corpo ser tão fabuloso e fazer tudo o que eu peço. Obrigada por eu poder ser atlética ou atlético por toda a minha vida. Obrigada por todos os movimentos que eu posso fazer. Obrigada pela liberdade que eu sinto ao fazer esses movimentos. Obrigada por eu estar me recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar voltando ao normal. Obrigada porque eu determino o que acontece com o meu corpo e eu determino que essa parte do meu corpo irá voltar ao normal. Eu determino que meu braço irá funcionar normalmente. Eu determino que os meus quadris irão funcionar normalmente. Eu determino que as minhas pernas irão funcionar normalmente. Eu determino que os meus ombros irão funcionar normalmente. Eu determino que o meu pescoço irá funcionar normalmente. Eu determino que eu irei enxergar. Eu quero enxergar. Eu escolho o que acontece comigo e eu escolho que eu irei enxergar. Eu escolho ser saudável. Eu determino que todo o meu corpo irá funcionar bem. Obrigada a essa parte do meu corpo por ser minha companheira e por estar funcionando bem por toda a minha vida, permitindo toda essa liberdade por toda a minha vida. Obrigada por cada passo que eu posso dar. Obrigada por cada movimento que eu faço. Obrigada por tudo que eu posso ver. Obrigada por estar tudo voltando ao normal. Obrigada por eu estar me sentindo cada vez melhor. Obrigada por eu me sentir tão forte, com tanta liberdade de movimentos, podendo fazer tudo o que eu sinto vontade. Obrigada porque eu mal lembro que tenho um corpo de tanto que me sinto bem dentro dele. Obrigada porque o meu corpo responde tão bem a tudo o que eu preciso. Obrigada pelo meu corpo atender às minhas solicitações. Obrigada por essa parte do meu corpo estar se recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar melhorando. Obrigada pelo meu corpo ser tão confortável, ágil e flexível. Obrigada por essa parte do meu corpo me permitir fazer todos os movimentos que eu quero por toda a minha vida. Obrigada por essa parte estar melhor. Obrigada porque eu já estou melhorando. Obrigada por eu já estar me sentindo melhor. Obrigada pelo meu corpo ser tão fabuloso e fazer tudo o que eu peço. Obrigada por eu poder ser atlética ou atlético por toda a minha vida. Obrigada por todos os movimentos que eu posso fazer. Obrigada pela liberdade que eu sinto ao fazer esses movimentos. Obrigada por eu estar me recuperando. Obrigada por essa parte do meu corpo estar voltando ao normal. Obrigada porque eu determino o que acontece com o meu corpo e eu determino que essa parte do meu corpo irá voltar ao normal. Eu determino que meu braço irá funcionar normalmente. Eu determino que os meus quadris irão funcionar normalmente. Eu determino que as minhas pernas irão funcionar normalmente. Eu determino que os meus ombros irão funcionar normalmente. Eu determino que o meu pescoço irá funcionar normalmente. Eu determino que eu irei enxergar. Eu quero enxergar. Eu escolho o que acontece comigo e eu escolho que eu irei enxergar. Eu escolho ser saudável. Eu determino que todo o meu corpo irá funcionar bem. Obrigada a essa parte do meu corpo por ser minha companheira e por estar funcionando bem por toda a minha vida, permitindo toda essa liberdade por toda a minha vida. Obrigada por cada passo que eu posso dar. Obrigada por cada movimento que eu faço. Obrigada por tudo que eu posso ver. Obrigada por estar tudo voltando ao normal. Obrigada por eu estar me sentindo cada vez melhor. Obrigada por eu me sentir tão forte, com tanta liberdade de movimentos, podendo fazer tudo o que eu sinto vontade. Obrigada porque eu mal lembro que tenho um corpo de tanto que me sinto bem dentro dele. Obrigada porque o meu corpo responde tão bem a tudo o que eu preciso. Obrigada pelo meu corpo atender às minhas solicitações.